Querido Deus, Pai Santo, Senhor de toda glória, nós te louvamos, Pai, pela vida, nós te louvamos, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela iluminação do teu Santo Espírito, nos fazendo, ó Deus, entender o teu propósito em relação à nossa vida, a tua chamada, Senhor, para um ofício na tua presença. Ó Senhor, nós suplicamos a Ti pela igreja. Guarda a Tua igreja, os nossos amados irmãos, crianças, jovens, adultos, os Teus obreiros. Pai, toma em Tuas santas mãos cada ministro Teu. Nos dá graça, Senhor, para fazer a Tua obra. Nos dá, Senhor, a alegria de transmitir, Senhor, o Teu conselho santo. Amado Pai, guarda cada família, opera em cada coração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É um privilégio, uma grande responsabilidade e uma bênção, tanto pessoal quanto coletiva, uma bênção para os que têm acesso a nossos vídeos, para os que fazem parte de nossos grupos, nossos seguidores, nossos amigos, nossos inscritos no YouTube. Nós temos um resultado, para mim, muito elevado. Um resultado muito elevado. Louvo a Deus, porque a minha natureza, a natureza do meu trabalho foi sempre muito limitada, e quando eu chego a ter o espaço que tenho no YouTube e ver o número de pessoas participando, assistindo, a quantidade de horas, porque é muito bom, o YouTube tem esses dados todos, a quantidade de horas que os nossos irmãos, nossos amigos assistem nossa programação. Eu fico satisfeito, porque apesar da experiência em algumas igrejas, apesar do tempo de atividade da adolescência até a velhice, eu nunca tive auditório maior do que 400 ou 500 pessoas. E isto uma vez na semana, uma vez na quinzena, é que eu alcancei, atingir números assim expressivos. E nas redes sociais a gente tem um número muito mais expressivo. Todos os dias, o tempo inteiro. No YouTube eles apresentam a cada 28 dias. Eles fazem o balanço e nos fornecem. Então, eu não teria esse alcance de outra forma. Louvo a Deus, agradeço o Senhor, agradeço os meus irmãos, nossos amigos e irmãos, nossos irmãos e nossos amigos, que nos ajudam no nosso compromisso. Nosso texto hoje, meus amados irmãos, é no Salmo 108, versículos de 1 a 6. Um texto pequeno, mas de muita importância para nós. Você está preparado? Às vezes a gente pensa que está. Tem pessoas que parecem estar preparadas para tudo, mas na hora de escrever e ler, o negócio pega. Então, vamos à leitura. Salmo 108, versículo 1. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações, porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Uma leitura maravilhosa.
para começar uma decisão. Uma decisão. Preparado está o meu coração, ó Deus. Eu me preparei. Meu coração está preparado. E preparado para louvar neste momento, neste primeiro versículo. Preparado está o meu coração a Deus. Cantarei e darei louvores a Ti. Preparado para louvar. Preparado para louvar. É uma atitude de prostração, uma atitude de oferta, uma oferta de louvor. No versículo 2, ele diz: despertai, saltério e harpa. Despertai. Saltério e harpa não têm vida própria, são instrumentos, mas eles são acionados através do indivíduo que tem o coração preparado, e ele diz: eu vou despertar ao romper da manhã, eu vou despertar pela manhã. Não é coisa nova a iniciativa de buscar a Deus ao amanhecer, de começar o dia buscando a presença de Deus, de se prostrar ao romper da alva, a alvorecer. Por que alvorecer? Alvorecer, de alvorare, aquilo que se levanta. Então, é algo grandioso ter um coração preparado, uma alma despertada para servir a Deus assim, com prontidão. Prontidão. O versículo 3 só confirma esta prontidão. Louvar-te-ei entre os povos, em qualquer lugar que eu estiver. Eu vou louvar o teu nome. Louvar-te-ei entre os povos. Os povos, meus amados, sempre houve uma interação entre os povos. A Bíblia Sagrada nos fala dos grandes encontros, dos grandes espaços, das grandes viagens, as grandes caminhadas, as grandes navegações entre os povos. Os povos interagem e se beneficiam desta interação. A história moderna é tem isso como um princípio muito importante, a questão da interação das nações, a importação, a exportação e até a deportação. A importação, as importações de alimentos, as importações de costumes, as importações de conhecimento, as importações de valores e as exportações. O mundo em si tem esta capacidade, a sociedade, a família humana tem esta capacidade de interagir, de partilhar, tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. No passado, um problema do Oriente custava muito atingir o Ocidente e vice-versa. Na atualidade é tudo automático. Tudo automático. No passado, a referência a um desastre no Oriente, quando alguém tomava conhecimento no Ocidente, lá já tinha sarado os traumas. Hoje a gente vê direto. Então, mas
salmista, nesta sua decisão, com o coração preparado para doar a Deus o devido louvor, diz que eu louvar-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei entre as nações. As nações aprenderam a fazer isto, ou tiveram necessidade de fazer isto. Então, os caminhos orientais, a Rota da Seda, a famosa Rota da Seda. Mas a Rota da Seda não era nem a primeira e nem a última. A Rota da Seda, ela foi sucedida pela Rota dos Alimentos, pela Rota dos Guerreiros, pela Rota das Armas, a Rota dos Descobrimentos, a Rota das Criações ou Criatividades. Num período, num passado remoto, as nações as nações que dominavam a metalurgia se sobressaía e dominavam em parte, até que a metalurgia torna-se um bem comum. Hoje, todas as nações não têm nenhum problema com metalurgia. Aí vieram outras artes, outros processos, outras descobertas, outras invenções. E vamos falar da última grande invenção do mundo. Os satélites, os foguetes e as ligações internacionais via a internet em si. A internet. A internet era, no passado, uma coisa exclusiva de exércitos. E só exércitos desenvolvidos tinham. E hoje é um bem comum da sociedade, em vários lugares, até nos países socialistas, em alguns deles, existem meios de controle, mas naquilo que os governos admitem que possa acontecer, todo mundo acessa. Então, o salmista, no versículo 3, ele fala de louvar a Deus entre os povos, de louvar a Deus entre as nações, inclusive divulgar o louvor. A razão vem no versículo 4, porque a tua benignidade se estende até os céus, ou seja, o poder ilimitado do nosso Deus, que atinge todas as nações à altura dos céus, à altura da terra, à altura dos reinos. A tua benignidade se estende até os céus e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Hoje, para desespero de quem não tem entendimento e nem se contém, o questionamento como é que se tem informações na nuvem. Aí teve uma mente brilhante do Brasil que ficou desesperada porque não entendia como é que se tem um arquivo na nuvem. Pois é, um arquivo material, um arquivo que você acessa via dados, da tecnologia, e você tem isto sem precisar de um gabinete físico. Então, é de alguém não entender. Mas é matéria, é coisa material, sim. Agora imagina se o sujeito não entende isto no que diz respeito à tecnologia, ele vai entender no que diz respeito à espiritualidade do Senhor, na sua benignidade, nos proporcionar benefícios celestiais, benefícios que atingem os céus, as mais altas nuvens.
Então, é a parte que o ser humano, no seu estado natural, descrito por Paulo no capítulo 2 da primeira epístola aos Coríntios, o homem natural não entende, mas não entende mesmo. O sujeito é doutor, é formado em tudo, ele tem doutorado, mestrado, ele tem especialidade nisto, naquilo. Ele é um mega e não entende nadica de nada das coisas de Deus. Não entende, porque o homem natural não entende. Alguns tentaram até comprar. Lembra do Simão? A história daquele mágico lá de Samaria? Ficou encantado. O Pedro impondo as mãos sobre os convertidos e eles recebendo a unção do Espírito Santo. O Simão, o mágico, o Elimas, ficou encantado. Aí é só o que me falta. Eu com um negócio desse estou com a faca e o queijo. Agora é o seguinte, você tem poder e eu tenho dinheiro. Eu te dou dinheiro e tu me dá poder. Vai pro inferno com o teu dinheiro. Vai pro inferno. Se fosse hoje, tinham dado um brado de glória. Glória! Epa, agora sim, agora Deus operou. Operou coisa nenhuma. Deus não opera por meio da iniquidade, da leviandade, da perversidade, da esperteza ou malandragem. Deus não opera. Deus opera onde existe verdade, pureza, santidade, seriedade, sinceridade, equidade. É aí que Deus opera. E o salmista, no versículo 5, ele diz: exalta-te, ó Deus, exalta-te sobre os céus, e a tua glória sobre toda a terra. O mundo todo precisa da rota de Deus. A rota que chega a notícia de Deus. A rota que chega o favor de Deus. A rota da seda levava mercadoria. A rota de Deus leva refrigério. O mundo precisa desta grandeza que é a mão de Deus estendida oferecendo benefícios espirituais que podem vir acompanhado de benefícios materiais, criando realmente uma condição de questionamento. Como é que isso aconteceu? Porque Deus é soberano. E aqui o salmista diz: exalta-te sobre os céus, exalta sobre toda a terra, para que os teus amados sejam livres. Deus abomina servidão, escravidão, subserviência. Deus, que não se ofenda comigo, que Deus não se ofenda. Mas Deus é o maior democrata do universo, o rei do universo, a verdadeira democracia celestial, porque Deus queria que cada discípulo dele, na antiga e na nova aliança, tivesse o mesmo direito, a mesma compreensão, o mesmo benefício. Deus não muda, é da sua natureza, Deus é imutável. Ele quer que você seja uma bênção e quer que você seja grandemente abençoado. Então, vamos fazer a nossa intercessão. E a nossa intercessão hoje é pelos estudiosos da Bíblia Sagrada, para dar resposta de acordo com a palavra da santidade de Deus. Bendito o Senhor, Pai querido, Pai santo, Senhor de toda glória, nós estamos em Tua presença. Abençoa o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos em toda a terra. Manifesta o Teu poder na vida da igreja, abençoando crianças, jovens e adultos. Os Teus ministros, ó Deus, unge e honra com a Tua graça. Agora, Senhor, te suplicamos pelos novos irmãos, pelos estudiosos da Tua palavra, revela o Teu profundo amor, a Tua santidade e a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém.
Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia.